em mamona em condições do Estado de São Paulo para a colheita manual. A não ser algum caso de consórcio, ou para algumas pessoas fazem, mas é muito pequeno, é muito pouco significativo. Então, colheita mecanizada, a primeira coisa que nos vem à mente é materiais indeiscentes, né? Segundo o Moskvin, os primeiros estudiosos aí de mamona, não primeiros, mas um primeiro livro importante, né? São 3 genes recessivos com modificadores. Essas questões da genética da mamona, eu estive conversando com a colega Márcia aí, nós precisamos estudar um pouco melhor. Não estou fazendo crítica ao Moskvin, pelo amor de Deus, mas talvez os materiais que eles tinham trabalhado naquela época, porque nós temos visto hoje que é um pouco diferente. Ocorrem cruzamentos inexplicáveis e eu diria que em pouco tempo nós vamos poder dizer que essa herança não é tão simples assim. Um outro gene importante para a colheita mecanizada é o gene de enanismo. Em português se diz anão. Anão é um alelo recessivo, dwarf, né? Esse mais simples de trabalhar. Então, pensando em colheita mecanizada, nós trabalhamos com materiais indecentes e materiais de ciclo de porte baixo. Materiais de porte baixo. Aí também já foi apresentado, é uma adaptação de uma colheitadeira de maíz. Isto se faz em Primavera do Leste, é uma cidade do Mato Grosso, um estado do centro-oeste do Brasil. Esta máquina tem de especial que ela colhe e já faz o processo de descascar o grão da mamona. Então não é necessário colher e passar por uma outra máquina para fazer a descasca. Lembrando que nós estamos trabalhando com materiais indeiscentes. Isso é bastante interessante. Porém, para isso ela exige que a planta esteja totalmente seca, e senão há uma série de problemas nesse processo de colheita e descascamento. Então não é qualquer região, qualquer época do ano que nós podemos cultivar a mamona para colheita mecanizada. Porque já foi dito também, a mamona é uma espécie pouco domesticada. A exemplo do que foi dito para pinhão, como se fala, pinhão manso, jatropha, a mamona ainda carece de domesticação. Vamos falar um pouco mais disso, talvez. Aí, uma outra máquina adaptada, com uma adaptação mais simples, essa simplesmente recolhe o material, não descasca. Então, é necessário depois levar a uma descascadeira. Bem, nós também trabalhamos com a seleção recorrente, que é um método mais utilizado em plantas alógamas. É muito parecido com o método que o colega Alejandro explicou aqui há pouco. A grande diferença que nós fazemos desse método, de procedimento, em relação ao método que o doutor Alejandro apresentou, é que na seleção dentro da família, escolhendo as melhores plantas dentro da família, nós selecionamos também do lado masculino. Então, nós coletamos pólen das melhores plantas dentro das melhores famílias e polinizamos as melhores plantas das melhores famílias. Então, há uma seleção aí que eu entendo que é do lado masculino e feminino ao mesmo tempo.
É um método que não é descrito para mamona, mas dá ganhos muito rápidos. Então, nós podemos trabalhar a altura da planta de duas formas. Da forma qualitativa, utilizando o gene de WARF, o gene para nanismo, como se chama? Nanismo. E podemos trabalhar com genes quantitativos, fazendo seleção em plantas normais, em populações normais, para a redução do porte. É a mesma coisa. Eu vejo uma planta de mamona, eu vejo uma planta de milho do ponto de vista genético. Com uma vantagem. A vantagem é que ela não perde, não há depressão endogâmica acentuada como há no milho. Então, eu posso fazer mais coisas ainda com ela do que com o maíz. Se considerarmos que o milho foi feito uma mudança de 5 grãos para 500 grãos, com esforço de melhoramento genético, eu fico vislumbrando o que nós podemos fazer com essa espécie. Eu acho que tem um potencial fantástico, muito grande mesmo. O que nos falta são informações, tanto de genética básica, mais tempo de seleção, enfim. Eu espero que, com o tempo que me falta para terminar meu ciclo produtivo, eu consiga terminar isso numa condição em que essa espécie esteja num patamar superior do ponto de vista de melhoramento genético. Aí, um exemplo de 4 ciclos de seleção recorrente para a redução do porte. Ciclo inicial, população AL Guarani, e do outro lado, o quarto ciclo, se não me engano, é o quarto ciclo de seleção para a redução do porte. E nós tivemos o cuidado de avaliar a reduzir o porte e não diminuir a produtividade. Então, esse trabalho já se encontra publicado. Eu não tenho aqui na memória, mas se alguém tiver interesse, ele foi publicado, acho que na Bragância, que é uma revista do Instituto Agronômico de Campinas. Bem, uma outra questão que logo que eu comecei a trabalhar, eu falei, vamos partir para fazer híbridos ou cultivares. Rapidamente, a vantagem do híbrido, ele tem, entre aspas, você entende? Comilhas, uma patente genética. Não se pode multiplicar tão facilmente quanto como se faz com uma cultivar. Ele apresenta teoricamente maior variabilidade, ou digo, produtividade, porque podemos explorar a heterose, que é o oposto da depressão por endogamia. É a heterose. A mamona não apresenta uma depressão pronunciada, porém ela apresenta uma heterose interessante. Então aí é onde eu imagino que o híbrido possa ser vantajoso. E maior uniformidade. Isso também pode ser discutido. Porque nós podemos obter cultivares bastante uniformes. Vantagem das cultivares, menor custo da semilla. É óbvio que os híbridos são importantes em condições de alta tecnologia. Eu não digo que híbridos são melhores que cultivares. Dependendo da condição de cultivo, nós devemos desenvolver híbridos com adaptação a essa região, se for tecnificada. Se não for,
vejo que as cultivares são muito mais vantajosas. Ok? Bem, eu trabalhava inicialmente visando produção de cultivares, pois trabalhava em serviço público. Depois que entrou uma parceria com empresas privadas, mudei a ênfase do meu trabalho, que era cultivares, passei a dar maior ênfase a híbridos, porque vejo que para indústria privada de semillas, os híbridos são vantajosos. Principalmente onde não há uma fiscalização muito grande. Não é possível em países como o Brasil, em que a fiscalização da utilização de cultivares não é uma coisa que funciona 100%. Ok? Bem, então, pensando em melhoramento de cultivares, eu trabalho basicamente com seleção recorrente para todas as características aí, produtividade, aumento da porcentagem de flores femininas, tanto para a produção de linhas fêmeas para produção posterior de híbridos,